Muito bem, meus queridos, hoje trazendo, nos dando a honra de sua participação hoje aqui conosco, no momento da palavra, o nosso diácono, ele é Andriel Nunes, está conosco aqui, pelo nome de Deus, né? Adriel Coutinho, né? Está hoje trazendo a palavra de Deus para a gente, é uma satisfação. Meu querido, Pai do Senhor Jesus, seja bem-vindo aqui ao programa Jesus é o Caminho. Amém, a paz do Senhor, é um prazer estar aqui hoje, né? Com o senhor, pastor, e com os nossos ouvintes, e vamos ouvir mais de Deus, que com certeza Deus já deve ter falado aos corações dos ouvintes através dos louvores e da programação do rádio, com certeza. Muito bem, estamos ao vivo também, não somente para as emissoras de rádios, né? Mais de 20 rádios espalhadas no Brasil, mas também agora ao vivo para o Facebook da Rádio Pauta Gospel e também ao vivo para o YouTube. Vai lá no YouTube, Rádio Pauta Gospel, se inscreve, deixe seu like e medita aí na palavra de Deus. Meu querido Adriel, fica à vontade, deixe Deus lhe usar para a gente ter a satisfação. Pode ficar aí à vontade, viu? Paz do Senhor. Amém, paz do Senhor. Amados ouvintes da Rádio Pauta Gospel, telespectadores do YouTube e todos aqueles mais espalhados pelo Brasil todo que acompanham este programa, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Nesta manhã de terça-feira, vamos falar um pouco mais sobre o que Deus tem feito e ainda pode fazer por nós e por todos aqueles que podem e que creem, que esperam fielmente na sua palavra. A leitura escolhida para hoje, que Deus colocou no meu coração, é uma leitura bem conhecida dos irmãos, que se encontra no livro de João, capítulo 14, versículos 1, 2 e 3. Se você estiver com a sua Bíblia, por favor, acompanhe comigo essa leitura. Deixe a Bíblia aberta, porque iremos fazer outras leituras em algumas outras passagens. E eu gostaria que você comigo acompanhasse e participasse através do acompanhamento da leitura das passagens da Palavra de Deus. João capítulo 14, versículos 1, 2 e 3. Na minha versão diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa passagem ela nos traz uma lembrança muito forte e o seu tema principal é: não se turbe o vosso coração. Turbar significa angustiar-se, turbar significa sofrer por antecedência. É o medo do amanhã, que hoje em dia a gente poderia substituir pela palavra ansiedade. Se nós observarmos um pouco antes, na leitura do capítulo 13 do mesmo livro de João, a gente vai ver a epígrafe de As Últimas Instruções de Jesus aos Discípulos. Todo o capítulo 13, e mais especificamente esses dos versículos 31 ao 38, antes do início da leitura que fizemos, Jesus estava nas últimas horas de sua vida. Jesus estava se encaminhando para o processo que ele iria passar para salvar a minha e a sua vida com morte e morte de cruz. Mesmo diante de toda essa dificuldade que Jesus ia passar, ele chega para os seus discípulos e diz o quê? Não se turbe o vosso coração. Eu sei que nos dias de hoje a gente tende muito a se desesperar por uma situação ou outra, né, que se apresenta em nossa vida, mas nesta manhã Deus diz para mim e para você: não se turbe o vosso coração. É importante a gente, assim como Jesus, que nos dá o exemplo, que diante da dificuldade extrema que possa estar surgindo em nossa frente, diante da grande tempestade que possa estar se levantando à nossa frente, o Senhor Jesus Cristo nos diz: não se turbe o vosso coração. Cristo nos manda não ficar mais aflito, não ficar mais ansioso e descansar e confiar que Ele vai tomar providência na minha e na tua causa. Era um momento difícil para Jesus. Ele, durante todo o capítulo 13, através da sua palavra, a gente consegue observar que ele prediz aquele que o ia trair e dá as últimas instruções aos seus discípulos. O capítulo 13 começa falando que ele lava os pés dos seus discípulos. Quer dizer, Jesus não estava desesperado.
Jesus não estava aflito, Jesus estava tranquilo, porque ele sabia que no final de todas as coisas, ele sairia vencedor. A palavra de Deus nesta manhã para você e para mim é nesse sentido. Apesar das dificuldades que têm se apresentado nos dias atuais, apesar das lutas que têm surgido, apesar de todo o contexto social que tem muitas vezes nos levado a deixar de crer na promessa de Deus em nossas vidas, ele diz para mim e para você, não se turbe o vosso coração. É preciso confiar nas suas promessas. É preciso confiar de que Deus vai trazer para nós o melhor dessa terra. É preciso confiar de que Deus vai trazer o melhor dele para nós. Agora é importante a gente descansar e esperar no Senhor, porque ele tem palavra de vitória para mim e para você, mesmo diante de toda essa crise que tem se levantado. Crises espirituais, crise na família, crise no trabalho, crise financeira, mas aqueles que estão com o Senhor, aqueles que estão firmados na rocha, devem levantar a voz para o céu e dizer, não me turbo em meu coração, porque Deus é comigo. Aleluia, glória a Deus. Todos nós temos promessas de Deus, promessas de salvação, promessas de que um dia estaremos no céu. Ele diz aqui no versículo 3 uma promessa, eu vou preparar lugar para vós. E virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Se firme nessa promessa do Senhor Jesus Cristo. Essa é a maior promessa de todas. Essa é a maior palavra que nós devemos firmar em nossos corações diante das dificuldades. Mas mesmo, querido ouvinte, diante de todas essas promessas, nós somos humanos. E às vezes nós queremos desistir da caminhada. E às vezes nós queremos fazer com que aquilo que Deus prometeu a nós acabe diminuindo a sua importância. É preciso trazermos à memória que Deus tem cuidado de nós e que diante de tudo que está se passando no final, a vitória vai ser maior, porque nós vamos estar preparados e refinados e confirmados diante do Senhor como servo bom e fiel. No livro de Gênesis, eu quero trazer à memória dos irmãos, no capítulo 12, se você puder me acompanhar, a gente vê uma promessa que foi feita a Abrão, no capítulo 12, versículos 2 e 3. Gênesis capítulo 12, versículos 2 e 3. E a palavra de Deus nos diz assim, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que coisa linda, que promessa maravilhosa que Abraão recebeu. Que Abrão recebeu. Capítulo 12 ainda era Abrão. Mas ele não sabia que mais para frente ele seria provado na promessa que ele recebeu do Senhor Jesus Cristo. Receber as promessas de Deus é maravilhoso em nossas vidas. Escutar muitas vezes Deus falar conosco através de sua palavra e através de profecias, de promessas de vitória é maravilhoso, mas é preciso a gente se manter firme até o fim para que a promessa de Deus chegue de forma completa às nossas vidas. Alguns capítulos mais para frente, falando de forma cronológica, vai chegar no capítulo 22, quando Deus vai provar a fé de Abraão. Agora, Abraão. Deus te tem feito promessas, Deus te tem levantado, Deus te tem dito o que vai fazer na tua vida, mas é importante quando chegar no momento crucial da prova, do refino, do fogo que extrai da pedra o metal precioso, você está pronto para dizer, Senhor, estou aqui para cumprir a tua palavra. O capítulo 22 de Gênesis é o capítulo onde vai contar que Deus chama Abraão, agora Abraão, e diz, leva, sai tu e o teu filho e sacrifica ele no Monte Moriá. Que momento difícil, que momento, podemos dizer assim, cruel no sentido humano para Abraão. O seu único filho, filho da promessa, agora Deus o pede para que ele seja sacrificado. Eu não sei por que dificuldades você tem passado, mas eu quero trazer à sua memória esta manhã. Que pense e relembre as promessas que Deus fez na tua vida. Não importa que dificuldade ou que prova você esteja passando, se mantenha firme e fiel, porque Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. E a gente, seguindo a sequência, a gente vai observar através dos versículos 1 até o versículo 8,
todo momento em que o Abraão caminha até o Monte Moriá. Queridos, a distância de onde Abraão estava até o Monte Moriá era uma caminhada de 3 dias. Ele se levanta pela madrugada, pela manhã, e caminha até o Monte Moriá com mais 2 servos e o seu filho Isaque. Eu fico imaginando uma distância mais ou menos de 80 a 100 quilômetros de distância, a pé, apenas carregando as coisas sobre os animais de carga. Eu fico imaginando o que se passou na cabeça de Abraão durante aqueles 3 dias. Como estava a sua mente? Será que ele conseguiu dormir? Será que ele conseguiu comer olhando para o seu filho? E o seu filho também naquela esperança de que sabia de que em algum momento o cordeiro iria aparecer. Por vários instantes, Isaque pergunta: pai, eu estou vendo a lenha e o fogo, mas aonde está o cordeiro? E só Abraão sabia o que Deus havia pedido a ele. Mas ele se manteve firme. Eu não sei em que momento da caminhada até o Monte Moriá você está passando. Eu não sei se você está no primeiro dia. Eu não sei se você está no segundo dia. Eu não sei se você já está vendo o monte ao longe. Está chegando o momento de ser provada a tua fé. Mas eu quero te dizer nesta manhã, te mantém firme e faça assim como Abraão fez no versículo 5, quando ele diz: e disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, os 2. E havendo-o adorado, tornaremos. Ele não disse eu tornarei, ele disse tornaremos a vós. A fé de Abraão, antes do problema se prontificar na sua frente, era maior do que qualquer coisa. Ele sabia que mesmo que o seu filho fosse morto, Deus os ressuscitaria de alguma forma. Ele não sabia como Deus ia fazer, mas ele sabia que Deus ia fazer. E nesta manhã eu quero dizer para você que não importa quantas dificuldades possam estar na sua vida, não importa as circunstâncias, não importa os muros altos, não importa o mar vermelho na tua frente, crê que o Senhor Jesus Cristo irá fazer. A morte pode estar se apresentando na tua vida, mas crê que o Senhor Jesus Cristo vai fazer, porque você tem promessa de vitória no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. E ele chega naquele momento e Deus provê, no momento crucial, o cordeiro para ser sacrificado. Me lembro agora da passagem de Jó, capítulo 13, versículo 15, quando ele diz: ainda que ele me mate, nele esperarei. Como está a sua fé nesta manhã, amado ouvinte, amado telespectador? Ainda que ele me mate, você pode erguer a sua voz e dizer: ainda que ele me mate, eu esperarei nele. Ainda que todas as possibilidades estejam fechadas, ainda que as covas já estejam abertas, ainda que tudo já tenha dito não tem fim, é caso terminal, não tem saída, ainda assim eu confiarei nele. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Aleluia, glória a Deus. Deus não estava testando a fé de Abraão para humilhá-lo. Deus estava testando a sua fé para aprofundar o seu relacionamento com ele. Estar no Monte Moriá não é fácil. Monte Moriá significa o lugar onde Deus está. Você quer estar no lugar onde Deus está? Você quer ter o seu coração no lugar onde Deus está? É preciso pagar o preço. Para ter intimidade com Deus é preciso pagar o preço. Para estar em comunhão com Deus é preciso pagar o preço. Tenha certeza, amados irmãos, obedecer à ordem de Deus não é fácil. Como assim? Não estou entendendo, meu irmão. Porque nós somos carne, porque nós temos em nós a lembrança do pecado. Até no momento em que seremos incorruptíveis, como apresenta no livro de Coríntios, capítulo 15. Mas até chegarmos nesse momento, nós sim sentimos essa dificuldade de obedecer a Deus. Porque muitas vezes nós temos que abrir mão de algo que nós queríamos muito, mas devemos esperar que essa obediência lá na frente tem recompensa. Obedeça a Deus que tem recompensa. Espera no Senhor que tem recompensa. Confia nele que tem recompensa. Ainda que ele te mate, ele te ressuscitará. Porque ele é o dono da vida, porque ele é o dono do ouro, porque ele é o dono da prata, porque ele é o dono da saúde, porque ele pode te restituir e te colocar em lugar de destaque nesta terra. Aleluia, glória a Deus. É preciso pagar o preço. É preciso pagar o preço para que possamos ser refinados como o ouro e de nós sairmos
o metal mais precioso. Deus nos refina através das circunstâncias mais difíceis. Deus não te colocou nesta prova para ver você perder. Deus não te colocou nessa prova para fazer você morrer. Deus te colocou nessa prova para te fazer um servo melhor, para provar a tua fé. E assim como no capítulo 22 ainda de Gênesis, no versículo 17, depois de Abraão ter passado pela prova mais difícil da sua vida, o que é que Deus diz para Abraão? Que deveras te abençoarei grandissimamente. Multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como as areias que estão no mar. Veja a diferença do que se falava no livro, no capítulo 12, e agora o que se fala no capítulo 22. No capítulo 12, o Senhor disse: abençoarei o teu nome, e engrandecerei o teu nome, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Depois de ele ter passado por todo o processo de dificuldade, aí o Senhor diz: te abençoarei. Agora não é mais só uma bênção comum, não. Será grandissimamente, e a tua semente será como as estrelas do mar e como as areias que estão na praia. Depois de passar pela luta, Deus vai te abençoar muito mais do que aquela promessa que tu recebeu de Deus, aleluia. Mas é preciso manter firme e confiar no Senhor e não se deixar turbar o coração pelas dificuldades que se apresentam. Creia que Deus está no controle. Creia que Ele tem um remédio para curar a tua dor. Creia que Ele tem ouvido as suas orações. Creia que Ele tem ouvido as suas súplicas. Provérbios capítulo 15, versículo 8. Você anote aí a parte B. Depois você verifica. A palavra de Deus vai dizer: a oração dos retos é o seu contentamento. Deus se agrada da tua oração. Deus se agrada dos momentos em que tu se derrama diante dele. E é nesse momento que ele te dá forças para tu subir o Monte Moriá, chegar lá em cima, obter vitória e estar com o Senhor e obter dele grandíssimas bênçãos. Aleluia, glória a Deus. Não se turbe o vosso coração. O salmista vai dizer: por que estás abatida, ó minha alma, dentro de mim? Por que te perturbas dentro de mim? E ainda eu espero no Senhor, pois o louvarei na salvação de sua presença. Não se turbe o vosso coração, não se prenda às situações, não olhe para os problemas, olhe para Deus, porque Deus, Ele quer te mostrar a capacidade que Ele tem de te abençoar e de prover em tua vida o sustento e de prover em tua vida a resposta. Não queira simplesmente resolver os seus problemas pela sua própria capacidade. Talvez seja por isso que você ainda não tenha obtido vitória, mas entrega nas mãos do Senhor, confia nele. 1 Pedro capítulo 5 e versículo 7, derrama sobre ele toda ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia, glória a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é grande. Eu sei que às vezes nós queremos fechar os olhos e se entregar. Eu sei que às vezes nós queremos dizer: não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas Deus está te dizendo nessa noite: ei filho, ei filha, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Aleluia, glória a Deus. Eu vou dar mais 2 exemplos de pessoas que descansaram no Senhor, de pessoas que simplesmente não se preocuparam com a vitória ia chegar, apenas obedeceram ao Senhor. Ainda no livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 16, vai falar sobre a história de Noé. Quando Deus chega para Noé e manda, durante todo o capítulo 7, capítulo 5 ao capítulo 7, construir a arca. E o versículo 16 diz: e entrou macho e fêmea de cada espécie, como Deus ordenara. Noé não estava preocupado como ia ser que esses animais iam chegar. Ele não saiu na mata tangendo o casal de animal, macho e fêmea, prendendo em jaulas, para que depois que a arca estivesse pronta, ele simplesmente colocasse eles para dentro. Noé apenas obedeceu. Noé apenas fez o que Deus mandou fazer: construa a arca. Se Deus nessa manhã tenha dito para você: ei filho, ei filha, faz isso, faça. Senhor, mas como é que isso vai acontecer? Faça, obedeça a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus, não se preocupe como vai acontecer. Se Deus te mandou em tal lugar, vá. Mas, meu Deus, como é que vai ser quando eu chegar lá? No momento certo, Deus vai te usar. No momento certo, Deus vai abrir a tua boca. No momento certo, Deus vai te dar habilidade. No momento certo, Deus vai te dar condições de tu fazer. Apenas cumpra o que Deus mandou você fazer. Deixe o resto na mão de Deus.
Ele se responsabiliza, Ele cuida para que tudo dê certo. Não fique temeroso, não se turbe, não se incomode, porque na sua ótica, aleluia, glória a Deus, pode parecer que não tem solução. Na sua ótica eu vou chegar lá, Senhor, e não vai acontecer nada. Mas Deus já preparou o caminho para que tudo dê certo. Apenas cumpra o que Ele mandou você fazer. Aleluia, glória a Deus. Ainda no no livro de Gênesis 21:7, a gente tem Sara. Depois de ela ter passado por toda aquela dificuldade, Sara simplesmente diz: quem diria que eu iria amamentar a filhos? Impossível. Mas para Deus, Lucas 1:37, nada é impossível. Quando nós permitimos que Deus entre na nossa vida de forma plena, nós simplesmente descansamos, porque Ele é o Deus que toma conta de todas as coisas. Não se preocupe com o tamanho do que se apresenta à sua frente. Deus vai endireitar os caminhos e Ele é o Deus que vê além da curva. Você só vê o que está aos seus olhos, mas Ele vê além da curva e Ele já preparou um caminho para você passar. Aleluia, glória a Deus. Pode parecer que tudo esteja confuso, pode parecer que tudo esteja, você não está entendendo o que está acontecendo agora. Mas, meu Deus, eu fiz o que tu me mandaste, e porque agora eu estou nessa situação difícil? Pode parecer ruim, mas eu quero te dizer nesta noite, como diz lá em Provérbios, capítulo 20 e versículo 24, os passos do homem são dirigidos por Deus. O homem, pois, como entenderá seu caminho? Como eu e você podemos entender o caminho que Deus traçou para nós? Nós devemos confiar nele, que ele tem cuidado de nós. E a palavra de Deus ainda nos responde essa passagem de Provérbios e Salmos, quando ele diz: os caminhos do Senhor é para o nosso deleite. Aleluia, glória a Deus. Os caminhos do Senhor é para o nosso deleite. Os caminhos do Senhor é para o nosso deleite. Ele nos faz andar em verdes pastos. Eu sei que pode estar difícil, eu sei que pode estar doendo, eu sei que talvez você esteja passando por momentos que você tem mais chorado do que orado. Eu sei que você pode estar passando por momentos que você tem até murmurado, mas nesta noite, nesta manhã, em nome de Jesus, eu quero te dizer: não se turbe o vosso coração. Aleluia, glória a Deus. As preocupações têm ocupado a nossa mente. As preocupações, ela diminui a nossa produtividade, muitas vezes no trabalho. As preocupações muitas vezes afetam a nossa forma como tratamos os outros. As preocupações muitas vezes afetam a nossa capacidade de confiar em Deus e prejudica a nossa saúde. Então o Senhor está dizendo, irmão Adriel, que eu não devo me preocupar? Eu quero nesta manhã te explicar rapidamente, que eu já estou me caminhando para o final, a diferença entre a preocupação e o interesse. Preocupação nos paralisa. A preocupação nos prejudica. A preocupação muitas vezes gera em nós ira e furor. E acaba criando dentro de nós sentimentos e emoções destrutivas. Acaba gerando dentro de nós sentimentos de solidão ou de depressão. Porque nos preocupamos além da conta. Mas o interesse em resolver os problemas, esse é genuíno. É a ação. Você está passando por uma dificuldade, Deus não quer que você simplesmente abaixe os braços e diga: Deus vai fazer e pronto. Não. Deus quer que você tome a diretiva de buscar resolver. Mas buscar resolver sabendo que Deus é que está no controle de tudo. Buscar resolver não com as suas forças, mas com as forças que Deus tem te sustentado. Não se turbe o vosso coração. Confia em Deus. Busque a Deus em oração. Ele vai te dar sabedoria e forças para tu superar este problema e essa dificuldade. O mesmo Deus que criou você, o mesmo Deus que deu a vida a você, é o Deus do detalhe. Ele sabe os teus passos, Ele sabe os teus anseios, Ele sabe os teus desejos mais profundos, coisas que talvez você nunca tenha contado a ninguém, mas Deus tem escrito na palma de sua mão. Ele sabe o que é melhor para a tua vida. Confia em Deus, porque Ele te diz nesta manhã: não se turbe, filho meu, porque eu estou no controle de tudo, porque eu estou aplanando os caminhos de tua vida. Mas é preciso você confiar para que eu possa te abençoar grandissimamente, além do que você possa imaginar.
E os outros vão ver e vão dizer, mas ele já estava praticamente morto, ele já estava sem ir para a igreja, ele já tinha desistido. Mas Deus te manda te dizer nesta manhã, levanta-te do teu lugar, porque Deus está cuidando da tua vida. Aleluia! Eu sei que muitas vezes as preocupações geram falta de fé. Eu sei que muitas vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo em nossas vidas. Mas viva com Deus um dia de cada vez, porque Ele tem cuidado de ti. 1 Pedro, repito novamente, capítulo 5 e versículo 7. Entrega os teus pés, os pés do Senhor, toda ansiedade, e Ele cuidará de vós. Deus tem cuidado de ti hoje, Deus cuida dos teus caminhos, Deus já sabe o final da tua trajetória, e com certeza, como o nosso Deus é um Deus de bênção, um Deus galardoador, um Deus de vitória, tu não serás derrotado. Creia nesta palavra, nesta manhã, tu não serás derrotado, porque tu serve um Deus que é mais do que vencedor. Aleluia, glória a Deus.